Uma salva de palmas para o João Botelho. Eu não sei ler poesia. Não sei ler. Há bocado foi ler esta uma separação um bocado forçada da poesia e da prosa no cinema, porque se calhar eu sempre identifiquei o Oliveira como o cineasta da prosa, o Reis como o cineasta da poesia durante alguns tempos, mas foi o Sr. Oliveira que um dia me ensinou uma coisa fantástica, que era quando não há dinheiro para se filmar uma carruagem, filma-se a roda, mas tem de se filmar muito bem a roda. E ele fez um exemplo disso magnífico, no Dia do Desespero, uma pequena biografia dos últimos dias do Camilo, que filmou uma roda durante 7 minutos, que é um plano notável, e com uma carta do Camilo, e portanto é uma aproximação de um grande prosador, de um grande homem da narrativa, à poesia. Porque é uma imagem muito forte, muito seca e muito dura ao mesmo tempo. E ele, como é um artesão, e eu gosto dos artesãos, filmou a roda, normalmente nos westerns, não sei quando, as 24 imagens por segundo, a roda a rodar, parecia que a roda andava ao contrário, e faz isso, o efeito das 24 imagens por segundo. Então o Oliveira criou um espelho, meteu a câmera dentro da carruagem e filmou a roda através do espelho para estar na direção certa. Portanto, é para falar destes artifícios da pouca verdade que o cinema tem, mas que depois chega à verdade. Na verdade, o cinema nunca é o que se passa ali, é o que as pessoas sentem, isso é verdade. O choro, o riso, o tédio, o enfado, a gargalhada, o que quiser. Isso é verdade, os sentimentos que as pessoas têm quando veem qualquer coisa que está ali a passar. Mas isto é sempre portanto, não há certezas de nada, não há, já um bocado por cima mal, mas pode dizer que o cinema nunca chegará a ser uma arte porque é uma coisa de vampiros, dos outros, que eu tentei dizer desde o início. Mas há, na verdade, artistas que se apropriaram destas formas de imagens e de sons. O cinema é sempre uma coisa que se vê que se ouve, pelo menos recentemente. Antes no mundo não era bem assim, mesmo assim havia pessoas a tocar música como ele, quando se viam as imagens. E voltando aos pais, o cinema foi criado, foi inventado, uma invenção técnica, mas teve muitos pais, teve uns irmãos, portanto são dois pais ao mesmo tempo, de um lado, e o Méliès do outro, os Lumière de um lado e o Méliès do outro. Um cinema muito, para mim, poético, apesar de ser, parece que é prosa, porque é a reprodução como ponto de vista das coisas que aconteciam. E isso deu origem a uma zona, uma família. E depois há o cinema de Méliès, que é da fantasia, da invenção, que também tem representantes da poesia. Mas eu gosto daquela ideia da concretização das coisas. Chegar à física, da metafísica, tentar filmar coisa alma. Eu nunca vi o interior de ninguém. Eu acho que a grande liberdade das pessoas é que ninguém entra cá dentro. As pessoas podem pensar uma coisa, escrever outra. Lembro-me sempre, por exemplo, quando estava a fazer a conversa acabada, uma pessoa escreveu, estava a fingir, o meu ator a fingir que escrevia a chuva oblíqua da pessoa. E aquela ideia que é um poema que rebenta qualquer um e põe-nos lágrimas, eu não sei se a pessoa não estava a rir-se às gargalhadas, ou quando escreveu o Lado Também Falo, não estava a chorar, não sei, portanto que é tudo ao contrário. Portanto a ideia, o que me interessam as coisas como matéria, a poesia como matéria. O exemplo maior que eu conheço é de um senhor alemão que fugiu para a França e depois coisa que é o Jean-Marie Strauss de Méliès, que filmou a poesia como eu nunca vi, Volver, com uma ideia do modo de se ler a poesia, como é que se deve ler e como é que se registra isso, como é o grão da voz, que não é uma coisa eu não gosto muito de metáforas, é por isso que eu estou sempre, eu gosto de metonímias, associações de ideias, etc. Eu gosto quando uma frase impõe uma metáfora, deve ser múltipla, não pode ser uma única coisa, deve permitir a liberdade de quem a lê. E, portanto, a melhor maneira é nunca interpretar os poemas, é sempre dizê-los, portanto, respeitando a sintaxe, a oralidade, o som. Uma das coisas muito bonitas que eu aprendi, e foi o senhor, a pessoa que me ensinou no prefácio do Desassossego, é que dizia assim: o Desassossego deve ser lido, é um texto que só existe em voz alta ou em voz baixa desde que se ouça. E de repente eu percebi que há, para além do sentido das coisas, que nos faz até chorar, uma data de textos deles, ou
ou ficar angustiado. Há uma sonoridade, há uma música que está lá escrita, que está lá indicada como um grande tratado de uma língua que é a nossa. Aliás, eu lembro-me do Eduardo Lourenço dizer que a maior invenção dos portugueses desde as descobertas é a frase de Pessoa no texto em que diz que a minha pátria é a língua portuguesa. E essa ideia de... Mas o que é estranho nesse texto é que no final ele diz, o Bernardo Soares Pessoa diz, que é um personagem de ficção, é um romance poético, diz, mas eu não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Portanto, destrói logo aquela ideia da atribuição, das definições das coisas. Portanto, o cinema rouba a poesia. E há muitos cineastas que vão lá perto, que ficam lá. Eu há um bocado estava a falar ali fora, por exemplo, há um cineasta construtivista que eu adoro, que é o Ziga Berton, que raramente tem frases, tem sons, tem ideias, mas tem criações poéticas lá dentro. O Sr. Oliveira da Prosa fez o Dorfano Fluvial, que é muito perto da poesia. Portanto, são coisas que não há certeza das coisas, enquanto mais... Mas depois houve muitos, o Dreyer, como há um bocado eu falei, a palavra, que é uma coisa extraordinária de angústia e de texto. Mas depois há coisas absurdas, por exemplo, Hitchcock, que é um cineasta em princípio da narrativa, do suspense, do gaffing, daquela pequena coisa que cria a narrativa. Se calhar é o maior cineasta da poesia que eu conheço, porque ele levou o cinema à abstração, à pintura abstrata, à forma, quase. Sei lá, ninguém se esquece como uma imagem de Apocalipse, os pássaros todos no final dos pássaros, aqueles milhões de pássaros ali à porta de uma casa ameaçando o mal, a ideia do mal, como depois mais tarde, nas imitações piores, o Carpenter fez um nevoeiro, aquela ideia do mal que chega, estes filmes de extraterrestres, que de vez em quando nos aparecem. Mas esta ideia de concentrar e de fazer com poucos meios muita coisa é uma ideia perto da poesia. E é o cinema nosso, é o cinema pobre, minoritário. É evidente que eu se calhar gosto mais dos Rossos Vermelhos que Rossos Brancos, gosto mais do Eisenstein do que Tarkovsky. Pronto, os Eisenstein do Tarkovsky tem aquilo muito perto da poesia, daquele silêncio, aqueles terrenos imensos, o Skorov que faz anamórficas e que tem as pessoas inquietas, porque levando uma coisa que é fundamental na arte, que é a inquietação. Eu digo que o cinema não é arte, por exemplo, e não permite, concretiza demais. Num romance ou numa frase poética, a primeira vez que eu vi, ele estava com um fato verde, uma esquina de não sei de onde, não sei o quê, com as calças castanhas, sapatos amarelos. E na leitura disso, eu permito-me 50 verdes, 500 castanhos, 17 amarelos, e no cinema aquilo concretiza, é aquilo. É o meu ponto de vista, não é o vosso, é de quem faz, não é de quem vê. E quando se lê, a literatura é mais perto da verdade, como o Sr. Oliveira chegou ao ponto de dizer que não havia cinema, que era o teatro registrado por meios mecânicos, portanto o teatro era muito mais verdadeiro, porque não tem rede, apesar de ser falso, porque a ópera é falsidade andada à partida, não é? Portanto, a partir desse momento é tudo verdade, porque eu posso pôr uma soprano com 100 quilos, com 70 anos, a fazer uma criança de 6, e se ela canta bem eu choro. Portanto, quer dizer, é uma ideia o artifício está montado, e a partir da coisa, o cinema teve sempre uma marca, um cunho de reprodução do real, que é absolutamente falso, nunca é, mas mesmo as televisões, mesmo os noticiários, há sempre um ponto de vista de um poder qualquer. Se bem que no cinema raramente se faça sozinho, apesar de agora já se poder fazer, porque há máquinas pequeninas, baratas, fluidas, não é preciso, tem um microfone incorporado, portanto, realmente é uma coisa de equipa, de trabalho de muita gente, muitas variáveis, e portanto às vezes 30, 40 por cada plano que uma pessoa está a fazer, e de repente quando se acertam 10 fica-se todo contente. Mas é uma coisa é muito complicado, é uma coisa, não é puro, não é pintar um quadro, pode ser sozinho, a tela dos pincéis, escrever um livro, pode ser sozinho, escrever poesia, aquilo não, envolve muita gente, é um negócio, tem uma marca de negócio e é caro demais, é uma chatice, mas portanto nós que trabalhamos com poucos meios, fomos obrigados a estar mais perto da poesia que da prosa. E por exemplo, eu não te zanguei muito há 2 anos no canal Q, porque estavam a fazer piadas, se calhar com os planos mais bonitos da história do cinema português, que é um plano fixo, interminável, de 7 minutos, com uma carruagem, que é o fundo na abelha da chuva do Fernando Lopes.
que é uma prosa, do Carlos Oliveira, mas que tem muita marca de adaptação poética. Pelos sons, pelos trabalhos musicais, pelas elipses, pelos silêncios, portanto, isso nós herdamos esta ideia dos poucos meios. É uma coisa muito cara, mesmo para Portugal, é um luxo poder filmar, mas é muito barato comparado com uma ideia de negócio, porque nós temos uma grandeza e uma precariedade. A precariedade que há pouco dinheiro, mas temos uma grandeza que nos marcou uma distinção que há uma liberdade enorme. A partir do momento que nós possamos fazer com aquele pouco dinheiro, posso fazer o que quero. Eu nunca fiz nada para. Portanto, até hoje tive sempre a atitude de fazer o melhor que sei e depois dá-lo. Depois aquilo já não é meu. Mas é aquela ideia percebe, de ascetismo, de uma coisa mas que tem uma liberdade que a poesia tem. E que às vezes a prosa hoje é muito difícil, por exemplo, pôr um grande livro cá fora. Põem-se a muitos best-sellers, coisas fáceis de correr e de vendem-se em mil e há uma série de publicidade à volta disso. Mas aquela ideia do grande texto, raro aparecer. Na poesia ainda aparecem nestas situações, mas também aparecem nas brincadeiras das netas e também em algumas edições de autor, e são coisas mais baratas e se calhar mais fortes. E depois, como ele dizia há bocado, isto é um tempo de corrida, de velocidade, de rapidez, por exemplo, uma das coisas que me aflige muito há um acontecimento, isto é um pequeno acontecimento, mas é um grande acontecimento, é uma inauguração, e as pessoas estão 2 horas, 3 horas, 4 horas na ideia de um encontro, e depois não aguentam 5 segundos diante de um quadro. Portanto, não há tempo, há qualquer coisa do tempo foi desaparecer. E a ideia do cinema que eu gosto é uma ideia de tempo, do tempo a ver. Aquela frase do Sr. Griffith, que é preciso um vento nas árvores, ter tempo de ver que o vento está a agitar uma árvore, que há ali uma narrativa da luz, do marmoleiro, do Guérin, que é uma pessoa a pintar um quadro infinitamente sem terminar, e é cinema. Tem muita pena, não conta nada especial a não ser a pintura de um quadro. Alguns filmes do Godard, mais recentes, de experimentação, que tem muito a ver com a ideia da metonímia, da fragmentação, da poesia, de dizer o essencial, não dizer coisas a mais. Não ter música para encher o beijo por baixo. Quando ter música, ter alguém a tocá-la. Essas coisas que se têm a ver com a matéria. Quando há um poema, as pessoas terem a noção que estão a ouvir um poema e não que estão a seguir uma história, a saltarem para dentro do ecrã. O nosso cinema não permite isso. O cinema que eu gosto, que se faz em Portugal e os outros que se fazem no mundo, dá sempre a partir da ideia, isto é um artifício. Mas agora chorem. Boa tarde, obrigado.